Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena. Quinta-feira, véspera de feriado. Amanhã também faremos a nossa live diária aqui, em homenagem também ao Dia do Trabalho. Para dar um tempinho para o pessoal entrar aqui na nossa live, no nosso encontro, eu quero dar algumas notinhas antes de passar para os nossos temas. Está circulando na internet, principalmente nas redes sociais, um vídeo onde o governador da Bahia, o Rui Costa, que é governador pelo PT, orientando uma prefeita a mentir sobre os números de casos de coronavírus para essa prefeitura receber dinheiro do governo federal. Ou seja, fraudando números para conseguir verba do governo federal. Por incrível que pareça, entra governo, sai governo, todo mundo fala não corrupção, mas a corrupção continua aí firme e forte e a gente está vendo aí pipocando vários comentários e matérias já há algum tempo de superfaturamento de equipamentos para o combate do Covid-19, fraudes em compra e compra de materiais para hospitais de campanha, respiradores, etc. Quer dizer, é fácil reclamar da corrupção, mas pelo jeito o brasileiro, por mais que ele tente não praticar a corrupção, né? Mas principalmente quando ele chega em algum cargo que ele vê que ele tem poder de botar a mão no dinheiro público, parece que a corrupção fala mais alto. Uma outra notícia que eu li num jornal europeu hoje foi sobre a questão do aumento vertiginoso nos casos de suicídio na Europa. Quer dizer, se combate um vírus e esse terrorismo, essa alimentação de medo e pânico que a imprensa e os governos praticam sobre a sociedade, está criando um novo problema, que é justamente esses índices de suicídio, né, criando uma doença psicológica nas pessoas a ponto de praticarem o suicídio. Então, se combate um problema e se acaba criando outro. Amanhã, Dia do Trabalho, dia 1º, eu vi esse post aqui no Facebook, para mim não é novidade nenhuma, né? Vamos ter uma reunião de lideranças da esquerda fazendo a primeira live da CUT. Amanhã, sexta-feira, 10 horas, né? Pela página do YouTube, do Facebook, do Sindipetro NF. Simplesmente estarão presentes na live Lula, Dilma, Boulos, Ciro Gomes, Rodrigo Maia e FHC. Ou seja, é uma verdadeira reunião da esquerda, né? Da esquerda mais radical, através do Boulos, passando pela esquerda clássica, com a Lula e Dilma, e entrando o representante da esquerda trabalhista, o Ciro Gomes, e a social-democracia, representada pelo Rodrigo Maia e pelo FHC. Para mim, nenhuma novidade, porque eles sempre brigaram pelo poder. Se xingar e brigar pelo poder é uma coisa. Agora, todos eles ali são todos de esquerda e todos eles visando o mesmo objetivo, que é manutenção de poder e implementação de socialismo no Brasil. Hoje não mais implantação, porque nós já somos um país socialista, mas a manutenção do socialismo no Brasil. 21h05, vamos lá para os nossos temas. Não, só mais uma notinha aqui.
Saiu agora há pouco no Correio Brasiliense a notícia de que a PF prendeu 2 pessoas por saques ilegais de R$ 96.500 de auxílios emergenciais. Aqueles R$ 600 lá que o governo está dando. As filas quilométricas em frente às agências da Caixa Econômica se tornaram rotina nos últimos dias. Milhares de pessoas enfrentam horas de espera para sacar o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo. Para os bandidos, no entanto, ter acesso a esses recursos está mais fácil do que parece. A Polícia Federal do Maranhão prendeu em flagrante 2 pessoas na madrugada de quinta-feira, ou seja, na madrugada de hoje, após o saque indevido de R$ 96.573. Segundo os policiais que participaram da operação, a quantia corresponde ao auxílio emergencial pago por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a PF, os bandidos foram levados à sede da superintendência e os 2 foram surpreendidos com 108 cartões do Bolsa Família, em nome de diversas pessoas e vários extratos bancários, que confirmaram os saques na agência da Caixa, localizada no centro da capital, São Luís do Maranhão. É o empreendedorismo do crime, né? Para eles nunca... Se tá bom, é porque tá bom para roubar. Se tá ruim, eles arranjam um jeito, arrumam uma brecha aí para empreender no crime. Vamos lá para os nossos temas de hoje. Os temas que eu reservei para hoje. O primeiro deles é mais sobre a história política brasileira. No início do século XX, a esquerda brasileira era majoritariamente anarquista e não socialista. O anarquismo é uma doutrina política libertária do início do século XIX, que teve seus anos de ouro entre essa época e os anos 20 do século XX. Inclusive no Brasil. O país já teve um forte movimento anarquista fixado bem antes dos socialistas, que teve papel essencial em nossa história. Apesar de normalmente o anarquismo ser associado à imigração europeia, isso é parcialmente verdadeiro. Os ideais libertários e insurreicionistas que definem o anarquismo brasileiro têm bases nos movimentos negros anti-escravidão, que ocupavam fazendas e atacavam ricos. Com a chegada dos espanhóis e italianos, se deu corpo e nome às práticas anarquistas brasileiras. O florescer do anarquismo, portanto, se dá na República Velha, nos princípios da industrialização. Essa ideologia teve lugar em centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, se concentrando em locais de exploração rígida do trabalho, como fábricas e portos, e sofrendo desde cedo grande repressão política e policial. No Rio de Janeiro, o primeiro registro de atividades anarquistas é de 1892, quando a polícia relatou reuniões de estrangeiros que procuravam difundir ideias libertárias entre os trabalhadores. Um exemplo de militante importante desse período em São Paulo foi o brasileiro Benjamin Mota, jovem advogado republicano que, de volta de uma viagem a Paris, fundou um grupo revolucionário e, em 1897, aderiu ao anarquismo. No ano seguinte, escreveu um dos primeiros livros de autor brasileiro sobre as ideias anarquistas. Antes do final dos anos 20, o anarquismo era quase hegemônico na esquerda antissistêmica brasileira. Foi só a partir do nascimento do PCB que a esquerda se moldou em volta dos ideais marxistas, com um programa político e de campanha audaciosa por parte dos simpatizantes bolchevistas. Anarquismo não é socialismo e comunismo. Embora sejam ambas correntes anticapitalistas,
O anarquismo e o socialismo e o comunismo são grupos políticos diferentes e conflitantes. Apesar de consideráveis concordâncias, como o anticlericalismo, a defesa da abolição da propriedade privada e o compromisso com a distribuição da riqueza na sociedade, há temas táticos e filosóficos que criam uma cisão entre as duas ideologias, a anarquista e a marxista. O anarquismo é um grande defensor da extinção do Estado, o que já bota em xeque a noção marxista do socialismo. Porém, toda a construção política do anarquismo é baseada na noção de liberdade e autonomia, defendendo, portanto, a organização sindical autônoma, a criação de células particulares de decisão e o afastamento de atuações político-partidárias. Isso vai de encontro com as convicções do socialismo marxista. Em primeiro lugar, o partido tem papel central na militância. Depois, os sindicatos não deveriam agir autonomamente, mas articulados em uma rede centralizada de caráter revolucionário, tendo, claro, vínculo com o partido marxista. Também é defendida a transição socialista, marcada pelo Estado forte e ditatorial. A partir do projeto marxista, o anarquismo é encarado como obstáculo político, pois defendia uma primazia dos conselhos regionais sobre as decisões partidárias. Quando se pensa no movimento operário da Primeira República Brasileira, a principal imagem difundida a partir dos casos de São Paulo e Rio de Janeiro é a do predomínio do anarquismo nos meios sindicais. Anarquismo, Sindicalismo e Revolução no Brasil é uma obra do Tiago de Oliveira, que ele relata o período entre 1906 e 1936 da ação do anarquismo no Brasil. O autor, porém, discute os níveis de influência entre os conjuntos políticos de esquerda no operariado urbano. No Brasil, os anarquistas atuaram em diversas frentes. Desde o princípio do século XX, há jornais, revistas, livros e panfletos de células anarquistas pelo Rio de Janeiro, disseminando pelo país. Ao mesmo tempo, há um projeto, principalmente em São Paulo, de rearticulação e democratização do ensino, dado que na época a escola pública não possuía substancial investimento. É o caso da pedagogia anarquista de José Oiticica, que formou escolas no ABC Paulista para a formação de trabalhadores alfabetizados, politizados e autônomos, baseado na noção de escola moderna do anarquista catalão Francisco Maurice Ferrer. Ao mesmo tempo, o anarquismo e o sindicalismo revolucionário ocupavam as fábricas e formavam células de ação direta. O objetivo, antes de um projeto utópico, era a conquista de direitos e a melhoria da vida. Com isso, nascem os congressos anarquistas, a COB e a articulação para o que seria a onda de greves que tomou o país a partir de 1917, que não teve participação socialista marxista significativa. Porém, destaca William dos Santos em Paz Entre Nós, Guerra aos Senhores, é um autor desta obra, como inclinação indispensável, o anarquismo deveria, para o militante, estabelecer formas de organização interna entre os grupos, mas ao mesmo tempo se associar com as entidades operárias e populares, a fim de congregá-los contra as contradições do sistema social, referências consonantes também com as propostas anarquistas,
com recostos no sindicalismo em várias partes do globo. Mas o que aconteceu com a bandeira negra? Com o desenvolvimento de células socialistas no país, foi se criando oposições ao anarquismo dentro da esquerda. Os socialistas procuraram desde cedo disputar a hegemonia política dos anarquistas e se apropriar de práticas objetivas para adensar a base de apoio. Começou em 1922, quando, junto a dissidentes anarquistas, criou-se o Partido Comunista do Brasil, o PCB, na onda do credenciamento aos marxistas, estimulada pela vitória bolchevique na Rússia em 1917. Como os anarquistas eram muito passíveis a críticas sobre falta de ação metódica e um projeto maior e sistemático na propaganda e organização do trabalho, passou-se a estimular a criação de outros núcleos libertários. E a partir de 1925, quando o PCB afrouxou relações com a Confederação Sindicalista Cooperativista Brasileira, alinhada ao governo desde Hermes da Fonseca, para reduzir a influência anarquista nos sindicatos, os socialistas começaram a se apropriar de suas táticas, como a ação direta nas fábricas, incentivo às greves específicas e afastamento do discurso inflamado da revolução organizada e utópica. Como o PCB era mais organizado e articulado politicamente, mesmo com a fragmentação das frentes de combate, o partido foi ganhando maior hegemonia a ponto de, nos portões dos anos 30, a esquerda ser muito mais socialista marxista que anarquista. Com o aparelhamento dos sindicatos na era Vargas e a abertura dada por Getúlio para os socialistas e integralistas no governo, o movimento anarquista brasileiro se desarticula e atinge níveis de desabilitação nunca superados, se dissolvendo e espalhando entre outros grupos e incluindo outras pautas. É o caso do aumento de anarquistas nos movimentos estudantis do país e o foco nas ações de rua. É possível ainda ver um movimento atuando na oposição à época dos presidentes militares, tendo forte papel na imprensa durante a abertura e se manifestando contra a Copa do Mundo de 2014 e os governos petistas. Essa exposição sobre a história do anarquismo no Brasil foi feita pelo André Nogueira, uma síntese aí do histórico do anarquismo no Brasil. Creio que pouca gente imaginava que um dia o Brasil já tivesse tido um movimento anarquista representativo. Nossa segunda pauta, hoje eu vou falar sobre estratégias políticas, mas são estratégias de manipulação que são usadas no Brasil já há décadas e que tiveram sucesso absoluto. Tanto que essa manipulação a gente enxerga ela diariamente e não é de hoje e nem de ontem, é de décadas. 10 estratégias de manipulação utilizadas diariamente contra você. A manipulação em massa é pensada e estrategiada por pequenos grupos da elite mundial. Noam Chomsky é um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político de esquerda nos Estados Unidos. Ele é reverenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Em 1993, ele afirmou, abre aspas, em um estado totalitário não se importa com o que as pessoas pensam,
desde que o governo possa controlá-la pela força usando cacetetes. Mas quando você não pode controlar as pessoas pela força, você tem que controlar o que as pessoas pensam. E a maneira típica de fazer isso é através da propaganda. Fabricação de consentimento, criação de ilusões necessárias, marginalizando o público em geral ou reduzindo-a a alguma forma de apatia. Fecha aspas. Afirmação do Noam Chomsky em 1993. E ele ainda está vivo, ele não morreu não. Está firme e forte atuando para a esquerda. Inspirado nas ideias de Noam Chomsky, o francês Sylvain Tinsit elaborou a lista das 10 estratégias mais comuns de manipulação em massa através dos meios de comunicação. Sylvain Tinsit elenca estratégias utilizadas diariamente há dezenas de anos para manobrar massas, criar um senso comum e conseguir fazer a população agir conforme interesses de uma pequena elite mundial. Qualquer semelhança com a situação atual do Brasil não é mera coincidência. Os grandes meios de comunicação sempre estiveram alinhados com essas elites. Esses grupos praticam incansavelmente várias dessas estratégias para manipular diariamente as massas, até chegar um momento que você realmente crê que o pensamento é seu. Estratégia número 1. Pulou a minha página aqui. Estratégia número 1. A estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio, ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se por conhecimentos essenciais nas áreas da ciência, economia, psicologia, cibernética, neurobiologia, história, filosofia. Manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real e que a sociedade não consegue atuar nem diretamente nem indiretamente. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de volta à granja como os outros animais. Vou dar um exemplo dessa estratégia da distração. Todos os dias nós temos aí inúmeras matérias, comentários e fofocas na TV, nos jornais, nas redes sociais, que nos últimos tempos ou Covid-19, quem fez o Covid-19, como é que cura o Covid-19, quem é o culpado do Covid-19, como é que nós vamos sair dessa pandemia, ou as novelas infindáveis, os debates infindáveis que a população fica acompanhando como torcida organizada, sobre a queda do ministro, sobre a decisão do ministro do Supremo, sobre uma declaração do presidente. Isso aí é exatamente o que esse povo faz utilizando a estratégia da distração. Distraiam o povo, ocupem-o, roubem o tempo deles, prendam-os o tempo todo com vocês, para o povo não poder saber de mais nada e não se interessar por mais nada e não estudar mais nada. Apenas ficar como espectador cativo 25 horas por dia, pautado na estratégia da distração. Estratégia número 2. Criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método aqui no Brasil também funciona
perfeitamente. Este método também é chamado problema, reação, solução. Se cria um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja aceitar. Por exemplo, deixar que se devolva ou que se intensifique a violência urbana ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas desfavoráveis à liberdade. Então você cria uma situação de caos, né? E depois aí a população quer mais segurança, e aí o causador do problema vem com muitas leis, com muitas políticas estatais que aparentemente vai combater a insegurança, mas ao mesmo tempo vai retirar a liberdade do cidadão. Por que a mídia esconde de você as notícias boas? Retrata bem porque focar nos problemas é interessante para a mídia. Vou dar um outro exemplo. Criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Qualquer semelhança com a atual situação do Brasil não é mera coincidência. Vocês podem reparar, não existe notícia boa na mídia. É só desgraceira. Tanto que noticiário, que eu nem assisto mais noticiário em TV, mas quando eu assisti eu sempre falava, está começando a sessão de desgraça. Porque a gente, por mais animado, por mais de bom humor que a gente esteja, depois de assistir os noticiários da grande mídia, a gente entra quase que em depressão, né? Estratégia número 3. Estratégia da gradualidade. Para fazer que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradualmente, a conta-gotas, por anos consecutivos. Foi dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente neoliberais, por exemplo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. E quando eu falo em neoliberalismo, eu estou falando de uma política econômica idealizada e implementada pela esquerda social-democrata. Esta estratégia da gradualidade também é utilizada por vários líderes socialistas e comumente utilizada pelos grandes meios de comunicação. Por exemplo, BBB. Muita gente, desde o princípio, há 20 anos atrás, nunca gostou, sempre reclamou, sempre pichou o tal do Big Brother, porque não é nada salutar para ninguém assistir aquela bobageira que eles mostram há 20 anos. Pois bem, o BBB saiu do ar porque o povo berrou? Não. O BBB perdeu patrocínio porque o povo não gosta? Também não. Ou seja, as pessoas acabam... A gradualidade, eles vão insistindo, até que a pessoa chega e diz assim, essa porcaria aí eu vou pegar, vou desligar a TV. E eles continuam lá porque eles têm público. Sempre tem aquela camada de idiotas úteis que vão acompanhar o BBB. Então a estratégia da gradualidade não é só no meio político que é praticado. Não só no meio político e econômico, mas também no meio midiático. Estratégia número 4. A estratégia de diferir. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é a de apresentá-la como dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura. Quando eu leio entre aspas, essas duas palavras, dolorosa e necessária, eu me lembro do Lula, da dona Dilma, dos seus ministros da economia e
Infelizmente, na atualidade, o seu Paulo Guedes vem fazendo o mesmo serviço, traçando o mesmo caminho porco para a economia brasileira, que não vai levar o país a lugar nenhum. O plano do seu Paulo Guedes é um plano velho, mofado e sem eficácia. Vide o Chile. Seu Paulo Guedes ajudou a fazer a reforma no Chile. Olha como é que o Chile está hoje. Quebrado. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Depois, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que amanhã tudo irá melhorar e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isto dá mais tempo ao público para se acostumar à ideia da mudança e aceitá-la com uma extrema resignação quando chegue o momento. Quanta coisa, quantas medidas impopulares, quantas coisas impopulares foram praticadas por tantos governos e que eles avisaram com certa antecedência, quando eles botaram em prática a gente nem ficou sabendo. A gente nem ficou sabendo, simplesmente já estava esperando, todo mundo tocou o baile com medida nova impopular, sem medida nova impopular e segue o baile, né? Então essa estratégia de diferir, ela é praticada sempre, sempre e há muito tempo. Estratégia número 5. Dirigir-se ao público como crianças. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança de pouca idade ou um deficiente mental. Quanto mais se tenta enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Por quê? Se alguém se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá com certa probabilidade a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, como as de uma pessoa de 12 anos ou menos idade. O Brasil está quebrado, literalmente falido, já faz no mínimo 5 anos. Nós estamos passando por esse momento de paralisação total da economia. Os governos estão gastando o que tem e o que não tem. E mesmo assim, está aí todos os governos de prefeituras, estados e o governo federal gastando milhões em propagandas infantiloides, para se autopromover e com a justificativa de que eles estão preocupados com a saúde pública, tem que fazer propaganda para ensinar as pessoas a botar uma máscara. Quer dizer, gastar milhões para fazer uma propaganda para ensinar as pessoas a colocar uma máscara não é nem imaginar que a sociedade ela tenha 12 anos. É que ela é débil mental. Ela é débil mental mesmo. E não é só no campo midiático, não. Nós temos vários setores da sociedade, o setor da pedagogia, o setor da psicologia, que eles olham para todo mundo como se todo mundo fosse criancinha, eles fossem as babás da sociedade, né? É terrível isso. Isso chama-se estratégia de dirigir-se ao público como crianças. Estratégia número 6. Utilizar o aspecto emocional muito mais que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, finalmente, no sentido crítico dos indivíduos. Por outro lado, a utilização do registro emocional
permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou injetar ideias, desejos, medos, temores, compulsões ou induzir comportamentos. É o que mais a mídia e os políticos fazem, é utilizar o aspecto emocional da sociedade. É o que eles mais fazem. Vide o terrorismo e a crise de pânico e medo que nós estamos passando nos últimos 30 dias. Vide grande camada da sociedade ter desejos, vontades, ideias pautadas pautadas pelo seu pensamento, pela sua reflexão emocional. Ela vê um cantor sertanejo numa balada lá, cheio de luxo, de beleza, né? As pessoas, elas não pensam racionalmente como é que aquele cara chegou a esse ponto. Não, elas só usam o aspecto emocional. Eu também quero estar perto dele para ver se eu chegando perto eu consigo ficar igual ou parecido. As pessoas não raciocinam mais, elas não refletem mais. É 95% da sociedade brasileira há muito tempo só usando o aspecto emocional. Por isso que a gente tem, como muitos falam, uma sociedade manada. Uma sociedade manada. Mesma coisa na política. Nós temos uma sociedade hoje dividida. Metade está com o Lula e a outra metade está igualzinho à militância do Lula em relação ao Bolsonaro. Essa semana a gente teve um verdadeiro exemplo de como a militância do Bolsonaro é igual à militância do Lula, né? Primeiro porque eles batem ponto na frente do Palácio da Alvorada todo santo dia. E segundo, nós tivemos ontem, se não me falha a memória, alguns deputados se pronunciando lá no portão do Palácio da Alvorada defendendo o presidente. A deputada Bia Kicis e a Carla Zambelli me parecia de ver a Maria do Rosário e a Gleisi Hoffmann defendendo o Lula. Quer dizer, isso aí chama-se apenas utilizar o aspecto emocional. Estratégia número 7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade do ensino, dada às classes sociais inferiores, deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes superiores seja e permaneça impossível de ser revertida por estas classes mais baixas. No Brasil, a gente conseguiu superar, porque o nível do ensino, tanto das classes inferiores quanto das classes ditas superiores, aquelas que frequentam colégios particulares, universidades particulares e, inclusive, as federais, está num nível zero há muito tempo. Nós não temos um ensino de qualidade no Brasil há no mínimo 30 anos. No mínimo, só se forma um bando de imbecil com canudo embaixo do braço, que não sabe interpretar uma página de um texto. Então, essa estratégia 7, que é manter uma fatia, no caso, as classes inferiores na ignorância e na mediocridade, o Brasil conseguiu superar porque ele colocou os dois polos, as classes inferiores e superiores, na lona em relação à qualidade de ensino. Então, é para manter todo mundo na ignorância e na mediocridade. Estratégia número 8. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Promover ao público a crer que é moda o ato de ser estúpido, vulgar e inculto. Introduzir a ideia de
de que quem argumenta demais e pensa demais é chato e mal-humorado, que lhe falta humor de sorrir das mazelas da vida. Assim as pessoas vivem superficialmente, sem se aprofundar em nada e sempre ter uma piadinha para se safar do aprofundamento necessário a questões maiores. A ideia é tornar qualquer aprofundamento como sendo desnecessário, pois qualquer aprofundamento sério e lúcido sobre um assunto pode derrubar sistemas criados para enganar a multidão. Eu sempre digo uma máxima, aqui no Brasil, pelo menos nos últimos 20 anos, vive melhor uma pessoa mais humilde, pobre, um assalariado daqueles de subúrbio, que levanta de manhã, vai trabalhar, volta, toma banho, vai dormir, vai trabalhar no dia seguinte, e que não sabe absolutamente nada, não conhece nada, não se aprofunda em nada. Esse vive feliz. Porque aquele que sabe, aquele que tem conhecimento, aquele que se aprofunda nas questões, ele enxerga o cenário e acaba se sentindo com as mãos atadas, porque nem ter com quem falar, para quem expor o que ele está vendo, ele consegue. Porque as pessoas simplesmente vão ouvi-la, vão dar um sorrisinho, né? Vão soltar uma piadinha, porque elas não sabem nada, né? Então vão soltar uma piadinha qualquer, ou então vão lá para a rede social, ver se tem alguma postagem que emociona, né? E aí ficam replicando, achando que não, eu sou um agente, eu sou um ativista da rede social. Mas ela replica aquilo que emociona e não aquilo que ela refletiu e que ela tem um conhecimento sério e lúcido sobre o assunto. Então essa é a estimulação da complacência com a mediocridade. Estratégia número 9. Reforçar a autoculpabilidade. Fazer com que o indivíduo acredite que somente ele é culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, suas capacidades ou de seus esforços. Assim, no lugar de se rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvaloriza e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição de uma ação. E sem ação, não há questionamento. Simples assim. É isso que se faz com o cidadão brasileiro, e não só no Brasil acontece isso, nos Estados Unidos, no Canadá, países da Europa. Essas estratégias são aplicadas no planeta inteiro. 10ª e última estratégia: conhecer aos indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. No transcurso dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia, à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado sobre a psique do ser humano, tanto em sua forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele conhece a si mesmo. Isso significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos, maior que dos indivíduos sobre si mesmos. Acreditamos que, para se manter desperto e apto a tomar decisões sem sermos massa de manobra, devemos estudar através de fontes confiáveis e seguras nesse mar de intelectualoides formados pela esquerda. Só o conhecimento salva, e não será a internet e as redes sociais, com fórmulas práticas e rápidas, que esse conhecimento chegará às mentes que realmente querem a mudança. Quanto mais disperso o ratinho, mais facilmente ele cai na ratoeira. É um
um artigo aqui, uma exposição das 10 estratégias, muito bom para vocês refletirem, pensarem, para escapar dessa armadilha e não ser mais um ratinho a cair na ratoeira no dia de amanhã ou na semana que vem. Nosso terceiro tema de hoje diz respeito também a questões estratégicas. Estratégia do dividir para conquistar. Para empreender com excelência uma análise de conjuntura relativa à política nacional e à geopolítica, há que se levar em conta, sobretudo, o método de controle global, que em síntese consiste no fomento das contraposições em âmbito nacional e na dissolução das divergências em âmbito internacional. Dentro de um Estado nacional, aqueles que rogam-se a si a alcunha de dirigentes informais do mundo fragmentam o povo entre esquerdas e direitas, partidos, pautas identitárias, lutas de classe, ao passo que no espectro geopolítico visa-se minimizar as diferenças culturais e as fronteiras nacionais, unificar as unidades monetárias e estabelecer um sistema de livre imigração previamente chancelado pelo livre comércio global. As políticas todas do globalismo, as quais terminam por acelerar de forma inorgânica e antinatural o processo da globalização, terminam sempre por coincidir com os interesses do grande capital internacional. Mediante o livre mercado, usurpa-se o comércio local e reduz os países menos desenvolvidos a meros servos das grandes potências. E o Brasil se encaixa nesse perfil. Subjuga-se nações inteiras, atendendo-as à escravização pelos juros e pela dívida. O Brasil se encaixa aí também. E anula-se a autodeterminação dos Estados nacionais, aliciando-os a organizações supranacionais, como a ONU e a União Europeia, em que seu poderio é reduzido às interferências dos países vizinhos, bem como de tribunais internacionais, cujo respaldo reside nos desmandos de uma elite global privilegiada em dissonância absoluta com a liberdade e os valores dos povos. Mesmo o sistema eleitoral, tão louvado pelas constituintes e democracias modernas, não é senão um instrumento globalista, que estabelece uma dissonância estrutural entre Estado e governo, a qual coíbe planejamentos de longo prazo e fomenta divisões internas, operando no sentido de assegurar a vigência de um estamento descompromissado com os valores nacionais e os anseios do povo. O pluripartidarismo, enquanto matriz do processo democrático, é indubitavelmente o elemento de maior desagregação nacional. Chancelado por um sistema de pesos e contrapesos, o pluripartidarismo termina por jogar irmãos contra irmãos em um processo dicotômico mediante o qual o agente votante torna-se dependente de uma máquina estamental que vale-se de uma falsa contraposição retroalimentar. O exercício democrático do voto, que sumariza em última instância o caráter binário de um jogo de cartas marcadas e falsas oposições, terminará sempre por polarizar o social e desagregar o povo, desacreditar a bandeira nacional em detrimento de nomenclaturas, alianças, coligações, campanhas e burocracias.
Na disputa de cargos por partidos polarizados, nega-se o caráter complementar de políticos que valorizam a livre iniciativa e as que primam pela seguridade social. Troca-se a conciliação pela dialética, a unificação pela desagregação e a complementariedade pela contraposição. Enfim, consolida-se, mediante o mandato, um processo teleológico, cíclico, dicotômico e monocular, no qual explicita-se tanto mais os almejos individualistas de organizações que a representação virtuosa do povo que as elege, compelido por um processo marcado pela primazia da quantidade em detrimento da qualidade. Decorre do caráter pluripartidário do sistema eleitoral o que se manifesta de mais podre no discurso antinacional, que é o anseio por uma má diligência da parte do governo, de forma a fortalecer a oposição. Quem de fato patrocina os valores do povo, se atido a uma mentalidade pragmática, atua no sentido de assegurar a estabilidade e o bom andamento dos procederes institucionais, à medida em que vem ao bojo da nação, independente de seus ocupantes eletivos temporários. Para além das contingências de tempo e espaço, bem como dos pragmatismos aos quais temos de nos submeter sob a ameaça de cair em imobilidade política, devemos estar sempre ao lado do país. No trato para com os governantes, podemos concordar no que concordamos e discordar no que discordamos. A oposição, pela oposição, configura tão somente um partidarismo individualista que desconsidera o indispensável papel da política na resolução das problemáticas sociais e colabora com a desintegração da unidade nacional. O mesmo fomento da desunião faz-se valer na promoção de movimentos pseudo-sociais, que crescem no seio das políticas progressistas. Os movimentos feministas, LGBTs, africanistas e afins, desprendidos de qualquer interesse social, põem-se a militar em função de assegurar novos e cada vez mais privilégios tomados por direitos às elites tomadas por minorias. Terminam os movimentos progressistas por nutrir no âmago de seus partidários bovinos o chamado ódio de classe, mediante o qual justifica-se toda e qualquer revolta violenta contra a maioria pacífica e silenciosa, expressa como propagadora de uma opressão por vezes inexistente. É esta exaltação do tribalismo, da horda e do facciosismo que desencadeia um processo de efervescência social no qual o indivíduo componente das chamadas minorias sente-se apartado da coletividade e se atém a políticas promovidas pelas mesmas elites responsáveis pela desagregação pluripartidária. O sistema se alimenta de suas próprias contradições. É mister atentar-se ao caráter sectarista desses movimentos que, financiados por organizações internacionais, por exemplo, a Open Society ou a Planned Parenthood, aliciam-se a partidos políticos e promovem um sentimento constante de conflito generalizado entre homens e mulheres, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, e assim por diante, valendo-se do desejo de indivíduos desamparados de sobriedade mental por uma revanche, pela equiparação de desigualdades existentes somente em mentes paranoicas, sedentas por justificativas que reconfortem seu fracasso moral e pessoal.
trata-se da transposição da luta de classes para o social, em uma divisão que em nada contribui para a unidade nacional, nem tampouco para a superação das dificuldades que afligem a todos de forma indistinta. Urge que se empreenda uma análise aprofundada das rupturas sociais que impossibilitam a unificação nacional do povo brasileiro, bem como suas causas geopolíticas e possíveis soluções que levem em conta a necessidade de desenvolver um sistema de governança que assegure a autonomia do Brasil frente ao globalismo. Contudo, para antes de projetos de longo prazo, é de absoluta urgência a atuação orgânica e desarticulada da promoção dos valores nacionais e da agregação política. É na unidade da consciência individual que cada nacionalista há de aprimorar-se para, por conseguinte, atuar no sentido de efetivar na concretude das estruturas de poder as ideias anteriormente estruturadas em seu espírito. Muito bem. Então aqui eu acho que ficou bem didático e bem claro o que quer dizer a estratégia do dividir para conquistar e quais as suas consequências, como ela funciona e quais as suas consequências. 21h56. Nós vamos ficando por aqui. Eu volto amanhã, 1º de maio, com o nosso leitura de História na Quarentena, também com um texto referente ao 1º de maio.